Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje trago para vocês uma questão interessante a pedido do meu amigo, seguidor aqui do canal, o inscrito, Capitão Márcio. Trouxe para você aqui, ó, o subfatorial do fatorial de 3. Essa questão é muito interessante, envolve dois elementos muito legais da matemática, que eu trouxe aqui as fórmulas para vocês, para a gente poder desenvolver essa continha. E peço para que você, se você souber, deixar nos comentários para mim qual é seu palpite. Tente fazer, né, com calma, desenvolva as operações, deixe nos comentários e, claro, venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Eu sou o professor Silvio Paulo, sou professor de matemática. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu trago conteúdos de matemática básica, matemática interessante, né? Curiosidades, como por exemplo essas operações que aparecem aqui. E espero crescer junto com vocês aqui, trazendo conteúdos que vocês gostem de assistir, tá bom? Se inscreva no canal caso você não seja um inscrito, porque eu trago vídeo todos os dias de conteúdos diversos de matemática para vocês. Vamos lá agora resolver essa questão. Mas antes disso, deixe seu like, não custa nada e ajuda muito aqui o meu trabalho, fortalece demais o vídeo que eu postei para vocês, tá bom? Agora vamos resolver essa questão. Pessoal, como eu falei para vocês, essas operações, embora pareça muito simples, né, temos aqui uma exclamação, um 3 e uma exclamação. Isso aqui vai nos dar um trabalhinho um pouquinho grande, mas nem tanto, por quê? Vai depender dessas fórmulas aqui, né, que não são tão pequenas, né, envolvem aqui elementos que são um pouquinho grandes, mas se a gente fizer com calma, não vai ter problema nenhum. E aqui eu tenho a primeira coisa para falar para vocês. Temos aqui dois símbolos que estão sendo aplicados, né, duas operações, dois operadores, aplicados nesse número 3. E aí existe uma regra, uma prioridade, para poder se resolver essas duas operações. Primeiro a gente resolve a operação que está escrita à frente do número e aí só depois a gente faz a operação que está vindo antes do número, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro o fatorial, em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa que o subfatorial de 3 fatorial, eu ponho 3 fatorial entre parênteses, tá? Para poder resolver primeiro o 3 fatorial e só assim eu poder resolver o subfatorial. Espero que vocês gostem. Vamos lá, gente. Primeira coisa, então, temos que fazer é aplicar o 3 fatorial. Vou escrever para a gente aqui embaixo, ó. 3 fatorial. E para resolver esse 3 fatorial, a gente precisa olhar para essa forma do fatorial, que nada mais é, ó, que eu pegar o número, o n aqui é o número que está sendo aplicado, tá? E vai multiplicando pelos números que são menores do que ele, tá? Números naturais. Então eu sempre vou subtraindo um e multiplica, subtrai um e multiplica. E assim por diante. Em outras palavras, como eu tenho 3 aqui, vai ficar pra gente 3 vezes 2 vezes 1. É uma multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais ao número. Se você quiser saber um pouquinho mais da fórmula do fatorial, é essa fórmula que está escrita aqui. Serve para qualquer n natural esse cálculo do fatorial, beleza? Calculamos então o 3 fatorial. E não é difícil para a gente, por quê? Basta fazer 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai ser igual a 6. Essa dá para fazer de cabeça tranquilamente. Então, o que eu posso dizer? O nosso desafio, né, o subfatorial de 3 fatorial, vai ser igual ao subfatorial do 6 que a gente acabou de encontrar. Então, isso aqui é igual ao subfatorial do 6. E é aqui que começa a coisa a ficar um pouquinho mais difícil, mas nem tanto, tá? Eu não quero botar medo em vocês. Mas eu vou ter que calcular o subfatorial de 6. E a fórmula do subfatorial é essa fórmula aqui. Tem frações, então devemos fazer com calma para não errar. Temos subtrações e adições dessas frações, então vou revisar tudo com vocês aqui para poder calcular, beleza? Então agora a gente vai listar aqui vou listar na verdade, né, para vocês esse subfatorial de 6. Vou colocar aqui o subfatorial de 6 e primeiramente eu vou só substituir na fórmula. Depois pode ser que eu continue aqui no cantinho, porque pode ser que não caiba aqui nesse espaço do quadro, tá bom? Então vamos calcular substituindo primeiramente na fórmula o número 6 no lugar de n, beleza? Isso aqui é para isso que serve a fórmula. Eu substituo no lugar do n o número que eu quero aplicar. Então vai ficar 6 fatorial multiplicado. Eu abro um parênteses e vou colocar 6 frações aqui, tá? Porque o n é igual a 6, então vai ficar sempre alternando o sinal e aumentando 1 no fatorial do denominador. Vai ficar 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial, e vamos lá, mais 1 sobre 2 fatorial menos
1 sobre 3 fatorial, deixa eu dar uma recarregada aqui, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, mais, finalmente, agora é o último, porque o número que eu estou aplicando é o 6, então o último é o 6, tá? 1 sobre 6 fatorial. Olha que interessante toda essa conta que a gente deve resolver. Algumas delas vão ser muito simples, vou mostrar para vocês. Por exemplo, essas duas primeiras. Mas antes, né, para a gente começar já fazendo um grande adiantamento nas contas aqui, eu vou resolver com vocês todos esses fatoriais para a gente poder substituir os valores numéricos, que fica muito mais fácil de calcular, ao invés de ficar usando esses fatoriais, beleza? Então, como que vai ficar? 0 fatorial, vou colocar aqui no cantinho de cá, tá? 0 fatorial é igual a 1, assim como o 1 fatorial também, tá? 1 fatorial também é igual a 1. Depois disso, temos o 2 fatorial. 2 fatorial, a gente já vai começar a utilizar essa fórmula aqui, tá? Vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2. Muito bem, 2 fatorial é igual a 2. 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. A gente já calculou aqui, inclusive, né? Vou colocar aqui só para não ficar faltando essa lacuna, né? 6. Depois temos o 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 4 vezes 3, 12, 24. Muito bem, falta 2. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aplicando sempre a mesma fórmula, tá? Começando sempre com um número um pouquinho mais... um logo após aquele que a gente aplicou anteriormente, né? 5 vezes 4, 20, 60, 120. E, finalmente, o 6 fatorial, que vai ser o maior que a gente tem aqui. E o último, porque é o último valor, que vai ser utilizado tanto aqui quanto lá no denominador da última fração, tá? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 dá 30, 120, 360, 720. Basta fazer a multiplicação. Se você tiver dúvidas, monte a continha, faça a continha, não tem problema nenhum, tá? Sabendo esses valores, agora é só substituir ali. Gente, vai ficar o seguinte. 6 fatorial, que... Opa, já posso substituir, né? Acabei de falar, fiquei pensando só nos denominadores, né? Já vamos substituir tudo aqui, né? Inclusive esse primeiro 6 fatorial, que já é pra gente o 720, tá? 720 vezes. Aí eu vou colocar 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 menos 1 sobre 6 mais 1 sobre 24 menos 1 sobre 120 mais 1 sobre 720. Ufa! Conseguimos então agora, substituindo os valores, encontrar essas frações aqui. A primeira, que já facilita muito o nosso cálculo, vai ser essa aqui, ó. 1 menos 1 dá 0. Então essas duas primeiras frações já podem se eliminar, beleza? E agora vai entrar uma parte interessante, o mínimo múltiplo comum. A gente precisa encontrar o MMC entre todos esses valores aqui. E essa listagem que eu fiz aqui vai nos ajudar bastante, percebam para vocês verem. Temos que encontrar o MMC e eu já falo direto para vocês. O mínimo múltiplo comum desses valores todos é o 720, tá? Então não precisamos preocupar, fazer conta para isso não, tá? No subfatorial, o MMC sempre vai ser o fatorial do número que está sendo aplicado. No caso, o último valor do fatorial. Por quê? Como a gente vem de uma série de multiplicações, todos os elementos têm elementos repetidos aqui, né? Em todos os fatoriais tem elementos repetidos. Então todos eles têm a mesma base ali, né? A gente consegue ir dividindo e multiplicando até chegar no 720 com todos esses valores, beleza? Vai ficar da seguinte forma, eu vou fazer uma pequena separação aqui, ó, porque a gente vai continuar aqui em cima, tá? Então, 6, o subfatorial de 6 é igual a 6 fatorial, que é 720. E agora eu vou colocar todos esses números em uma fração cujo meu denominador é 720.
Lembrando que eu já simplifiquei essas duas primeiras, vão ficar então 5 numeradores aqui adicionados e subtraídos, dependendo do sinal que ele está ocupando aqui na minha operação, beleza? Então como que vai ficar, gente? Vai ficar o seguinte, o primeiro, 1 sobre 2. Que número que eu multiplico por 2 para dar 720? É só você olhar aqui, ó. 2, né? Que número que eu vou multiplicar? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é, no caso, o 360. Então, o primeiro valor aqui eu vou multiplicar. Vou pegar uma outra cor para vocês verem como que fica, tá? Vou multiplicar aqui por 360, consequentemente tenho que multiplicar em cima também. Então 360 vezes 1 é igual a 360. Vai ser o primeiro valor que eu tenho aqui, tá? 360 positivo, porque o 1 aqui é positivo. Menos agora. Que número eu multiplico por 6 para dar 720? É só olhar aqui, ó. 6 é isso aqui, ó. Então basta multiplicar 6 vezes 5 vezes 4. Vai dar 30, 120. Então eu vou pegar aqui, ó. 120 vezes 6 é 720. Então eu vou multiplicar aqui por 120. Consequentemente, aqui também por 120. Porque isso tem que ser uma fração equivalente, né? Não pode ser algo diferente disso. Então, menos 120. Mais agora, porque o próximo é positivo. O 24, mesma ideia, gente. Olha aqui, eu pego esses valores aqui, ó. O que eu vou multiplicar por 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, para dar 720? O próprio 6 vezes 5, que é 30. Então basta multiplicar por 30 aqui. E fica uma coisa muito recorrente, né? Você vai sempre diminuindo um valor ali no fatorial de 6 e vai encontrando os valores que precisa multiplicar. Multiplicou por 30, deu 720, já está aqui. Multiplicou 30 por 1, fica aqui mais 30. Menos agora. 1 sobre 120. Facinho, né? Que número que eu multiplico por 120 para dar 720? 6. Então basta multiplicar 120 vezes 6, que dá 720. Multiplico em cima também por 6, que vai dar 6 em cima, né? Então menos 6. E finalmente, o 720 já está na base, no denominador que a gente quer. Então eu vou só colocar o 1, que é o numerador dele, tá? Ufa, chegamos aqui então nessa nossa expressão para poder calcular. E agora não é difícil. Por quê? Primeira coisa interessantíssima que acontece aqui. Eu tenho o fatorial que estava aqui fora, né, o 6, que é 720, e tenho o denominador 720. Eu tenho uma coisa que está dividindo esses valores todos por 720 e tem uma multiplicação também. Operações inversas com o mesmo valor, o que eu posso fazer? Simplificar. Eu posso eliminá-las, na verdade, né? Então vai ficar somente essa adição e subtração aqui como resultado do meu subfatorial. Então, subfatorial de 6 vai ser igual a 360 menos 120. Isso aqui, ó, vai ser 240. Beleza? 240. 240 mais 30, fazer aqui, né? Vai ficar 270. 270 menos 6 vai ficar, vou até fazer uma voltinha aqui, vai ficar 264. 264 mais 1, 265. Fiz as continhas de cabeça, mas você pode ir fazendo uma por uma, tá? Faz essa, depois faz essa. O final, a gente vai encontrar 265. E o que significa isso? Significa que o resultado do nosso desafio aqui é igual a 265. Vou até circular de laranja aqui, porque o subfatorial de 6, que é a mesma coisa que o subfatorial do 3 fatorial, é igual a 265. E essa aqui, gente, é a nossa resposta dessa questão. É o seguinte, pessoal, temos aqui alguns elementos, algumas operações, e deve ser resolvido na ordem correta, porque senão vai dar certo se a gente fizer na ordem que não está feita, né? Que não já está prevista para a gente. Então, como temos parênteses, dentro do parênteses a gente tem uma maior prioridade das operações e dos números. Então, dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro, ou seja, 5 primorial dividido por 3 fatorial. Só que antes de fazer essa divisão, eu preciso resolver essas duas operações que estão aqui vinculadas a esses números. Então, precisamos resolver o primorial e o fatorial. Vou ensinar para vocês como que resolve aqui no cantinho, tá bom? Vou listar aqui para gente o 5 primorial e vou listar aqui também o 3
fatorial. E a gente vai descobrir o valor dessas duas operações e depois vamos substituir aqui para poder resolver, beleza? O 5 primorial, gente, é muito importante, ele depende dos números primos. Então eu vou listar para vocês aqui quais são os números primos. Vou aproveitar esse espacinho aqui, tá? Os números primos nunca é demais lembrar, né? São números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. E eu vou listar para vocês alguns que são os primeiros aqui, né? Para a gente poder utilizar nessas operações, tá? Temos aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e aqui já tá bom, não precisamos de mais que isso. Existem muitos outros, infinitos outros números primos, só que pra gente, esses aqui já são suficientes. A gente já consegue resolver esse primorial, e caso a gente precise utilizar, por exemplo, na fatoração da raiz e em algum outro lugar, né? Eu acho que vai ser só aqui que a gente vai utilizar, já temos aqui os números listados pra gente, beleza? Então, o que significa esse 5 primorial? O 5 primorial vai funcionar da seguinte maneira: eu vou pegar os números menores ou iguais que 5, que são primos, né? Ou seja, os primos menores ou iguais que 5. No caso, o 5 é primo, então ele entra na jogada, tá? E vou multiplicá-los. Quais são os números menores ou iguais que 5 que são primos? Temos aqui, né? O 2 vai entrar, o 3 também, e o 5, que é o próprio número que está sendo aplicado, né? Ele vai entrar também. Então vamos multiplicar 5, 3 e 2. E essa vai ser a resolução do primorial. Então vai ser 5 vezes 3 vezes 2. Essa multiplicação representa para a gente esse primorial. Então basta que a gente resolva essa multiplicação e descubra o valor correto dessa expressão, tá bom? Dessa parte da expressão. 5 vezes 3 dá 15 e 15 vezes 2 dá 30. Olha que legal. Então descobrimos que no lugar do fatorial, do primorial aqui, a gente vai colocar 30, certo? Agora o fatorial. O fatorial é mais simples, a gente não precisa dos números primos, precisamos apenas dos números naturais, que é a gente que já sabe, né? Os números da contagem, 1, 2, 3, 4, 5, a gente já sabe quais são eles. O fatorial, então, ele vai pegar o seguinte: todos os números menores ou iguais que 3 até o 1 eu vou multiplicar, sempre multiplicando o antecessor de cada número. Como que vai funcionar isso? Pega o 3, multiplica pelo antecessor dele, que no caso é o 2, e multiplica pelo antecessor dele, que é o 1. Muito bem. Então, ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial ele sempre vai multiplicar os números pegando os antecessores. O primorial vai multiplicar os primos antecessores. E o termial, daqui a pouco a gente vai descobrir como que funciona ela, então fique comigo até lá para a gente descobrir qual que é essa operação aqui. E o duplo fatorial também, que é diferente, tá? Então, ó, tem bastante coisa legal nesse vídeo. Vamos fazer a conta. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Muito bem. Descobrimos, então, que 5 primorial é 30 e 3 fatorial é 6. Vou reescrever essa expressão colocando esses valores agora pra gente. Ó, 5. Esse 5 aqui é o 5 que está fora, tá? Abre parênteses. 30 dividido por 6 menos... Vamos aproveitar e representar esse zero fatorial já como número, né? A gente acabou de aprender o fatorial, só que você pensa, não existe número antecessor ao zero, né? Porque se a gente pegar o zero e multiplicar por qualquer número vai dar zero, e o antecessor de zero é negativo. Então isso não faria muito sentido nessa definição que eu dei. Por isso existe uma definição para o zero fatorial, né? Ele não se encaixa nessa definição que a gente costuma fazer com os outros números, então a gente diz que o zero fatorial é igual a 1, tá? Isso seria um assunto para um outro vídeo, mas por convenção a gente pode colocar aqui que o zero fatorial é igual a 1, tá? Lembre-se disso. Então todos os fatoriais funcionam dessa forma aqui, mas o zero fatorial é diferente. Zero fatorial é igual a 1. Então pensa como se fosse uma definição pronta já, né? Sempre que tiver zero fatorial, eu posso colocar 1. E eu vou colocar aqui pra gente menos 1. Olha que legal que ficou. Ficou muito mais simples essa nossa expressão. Percebam que agora a gente não tem nada de diferente do que aquilo que a gente já está acostumado, então agora é só resolver tranquilamente. Continuamos dando prioridade para os parênteses, tá? Devemos resolver tudo dentro do parênteses para depois multiplicar e assim só depois subtrair, beleza? 30 dividido por 6. Que número que eu multiplico por 6 que dá 30? Só pode ser o 5, né? Então o resultado dessa operação que está dentro do parênteses é igual a 5. Então vai ficar 5 que está aqui fora, eu vou mantê-lo.
Lembrar que quando não tem nada entre um número e um parênteses, eu tenho uma multiplicação, tá? Não se esqueçam disso. Por quê? Na hora que eu tirar esses parênteses, vai ficar o quê? Tem que ficar uma multiplicação ali, tá? 5 vezes o 5, que é o resultado da divisão. Menos 1. E agora temos aqui multiplicação e subtração. Dentre essas duas operações, a que tem maior prioridade para a gente na expressão numérica é a multiplicação. Então deve ser resolvida primeiro, só depois a gente faz essa subtração, tá? Não confunda porque não pode fazer na ordem trocada. Fazer subtração e depois fazer a multiplicação. Tem que ser primeiro multiplicação, depois subtração, beleza? Então 5 vezes 5 é muito simples. Isso aqui é igual a 25. 25 menos 1 aí não tem segredo, né? É o antecessor de 25, que no caso é o 24. E olha que legal. Essa daqui, gente, é a nossa resposta, é o resultado da nossa expressão numérica. Então, se você já chegou aqui no 24, muito bem, você já acertou a questão, parabéns. Você conseguiu resolver esse enigma todo que estava por trás dessa questão. A segunda parte do desafio é tentar encontrar a alternativa que representa esse 24. Então, eu vou fazer com vocês, é claro, cada uma delas, para a gente descobrir qual delas que vale 24, mas se você já sabe, já antecipa aí nos comentários qual que é o seu palpite, beleza? Vamos agora resolver cada uma dessas operações. Temos aqui um duplo fatorial como primeira opção para a gente, e vamos descobrir quanto que vale esse 5 duplo fatorial, beleza? Como que funciona o duplo fatorial, gente? A gente viu que o fatorial é só multiplicar os antecessores. O duplo fatorial tem uma diferença pequena. Ao invés de multiplicar todos os antecessores, eu vou pular sempre um. Eu começo pelo número que está sendo aplicado, ó, o 5. Eu não vou multiplicar pelo 4 e vou pular logo para o 3. Então eu pulo o número 3, não multiplico ele e multiplico o próximo. Então vai ser 3. Não multiplico o 2 e eu multiplico o 1. Então vezes 1. Em outras palavras, quando eu tenho duplo fatorial, se o número for ímpar, ele vai multiplicar os números ímpares menores ou iguais a ele. Se o número for par, ele vai multiplicar os números menores ou iguais que ele, que são pares. E assim a gente definiu o duplo fatorial. Agora é só a gente fazer essa multiplicação, que é muito simples, né? 5 vezes 3, 15. E 15 vezes 1, 15. Olha só. Muito simples. Vou circular aqui só para a gente lembrar que é o resultado desse 5 duplo fatorial, e para separar da nossa expressão aqui, certo? Descobrimos o primeiro resultado que a gente tem ali. Só que esse não é a nossa resposta, por quê? Temos que a nossa resposta é 24. O próximo, raiz quadrada de 625. Bom, existem várias maneiras de fazer raiz quadrada. Eu vou mostrar para vocês um método muito tranquilo de fazer usando a fatoração, e isso vale para todas as raízes, tá? Por isso que é legal, e eu sempre trago para vocês dessa forma, porque qualquer raiz, se for raiz de um número muito, muito grande, funciona do mesmo jeito, tá bom? Essa que é a melhor forma de resolver, porque mesmo que a gente saiba de cabeça, a gente precisa alguma hora, né, resolver alguma conta maior, e esse método vai servir para vocês, beleza? Vou pegar o 625 e vou fatorá-lo, vou transformar em uma multiplicação de números primos. Então vai ficar aqui 625. A fatoração consiste em fazer um traçado aqui e ir dividindo pelos números primos até chegar no 1, tá? Então, vamos começar por 5, porque o 5, o critério dele de divisibilidade é quando o número termina em 5, dá para dividir por 5. Então, se dá para dividir, já vamos logo por 5, né? O 2 não dá para dividir porque não é par, né? Então a gente já vai direto no 5. Excelente. 625 dividido por 5 é igual a 125. Terminou em 5 novamente, então vai por 5 de novo. 125 dividido por 5 é igual a 25. Ou agora ficou bem mais fácil, né? O 25 a gente já sabe que é 5 ao quadrado. Então dá para dividir por 5. O resultado fica 5. E aí para chegar no 1, basta que eu divida novamente por 5 e chegamos no 1. Significa então que o 625 ele é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que para facilitar na nossa raiz quadrada, lembrando que o raiz quadrada, o índice dela é 2, a gente vai agrupar de 2 em 2. Ou seja, 5 ao quadrado aqui, né? 5 ao quadrado, e aqui 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Em outras palavras, a raiz de 625 é igual a raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Por que eu separei em duas raízes? É permitido por causa da multiplicação dentro da raiz, ela pode quebrar
em duas raízes separadas, separando os termos ali, beleza? Feito isso, olha que legal, raiz quadrada e índice 2 no expoente, né? Índice 2 na raiz e expoente 2. Eu posso cortá-los. São operações inversas aplicadas no mesmo número. Aqui também pode cortar, então o resultado disso é 5 vezes 5. E 5 vezes 5, pessoal, é muito simples, né? A gente acabou de ver aqui que 5 vezes 5 é 25, então o resultado aqui, 25, é o resultado dessa raiz quadrada. Chegamos muito, muito perto aqui na vizinhança da nossa resposta, só que não é a nossa resposta ainda, beleza? Vamos ter que descobrir as duas últimas alternativas para ver se elas vão ser o 24 ou não, beleza? Vamos comigo. 4 termial. Você já ouviu falar do termial? Né? Esse símbolo de interrogação aqui. Se você já ouviu falar, deixe nos comentários. E se você nunca ouviu falar desse número, né? Se você é novo aqui no canal e nunca viu nenhum vídeo sobre isso, deixe aí nos comentários também, porque eu vou ensinar vocês agora como que faz essa operação, beleza? Funciona da seguinte forma. Ela é muito parecida com o fatorial, só que ao invés de encontrarmos multiplicações dos antecessores, eu vou adicionar. Só vai trocar a operação. Em vez de multiplicar, eu vou adicionar. Então vai ser contas de mais. Vou pegar o 4 e vou adicionar aos seus antecessores, até chegar no 1. 4 mais 3 mais 2 mais 1. Essa é a definição do termial. Se fosse 5, esse é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, e assim sucessivamente. Todos os números que eu aplicar ao termial é só pegar o número e somar todos os antecessores até chegar no 1, beleza? É uma chamada permutação caótica, tá? Então vamos agora descobrir o valor desse termial aqui. 4 mais 3 dá 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. Não é a nossa resposta, mas pelo menos a gente aprendeu como que resolve um termial, né? Se você encontrar alguma vez isso na vida aí, ou em algum vídeo, ou em alguma prova, né? O número termial, você já sabe que é essa definição, né? Só adicionar, e o 4 termial é igual a 10. Finalmente chegamos na última alternativa, e como eu falei para vocês, o fatorial ele é parecido com o termial, só que multiplicação. Então eu vou pegar os mesmos números que eu somei aqui e vou multiplicar para encontrar o meu fatorial. Então é só fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha que legal. Fatorial e termial têm uma ligação muito legal. A única coisa que muda é a operação que está sendo feita. E aqui a gente consegue fazer de cabeça também. Olha para você ver. 4 vezes 3 é igual a 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. Então chegamos exatamente na resposta onde a gente queria. 24 é o resultado correto. Portanto, a alternativa correta que representa para a gente essa expressão numérica é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da resolução. O vídeo de hoje é isso, né? Temos aqui essa expressão, resultado letra D. Se você acertou, deixe nos comentários. Se você tem alguma dúvida também pode deixar aí que eu vou ajudar vocês. E eu te vejo amanhã, tem vídeo novo todos os dias, então se inscreva, ativa o sininho. E se você puder curtir, e você ainda não curtiu, né? Manda ver no like, porque isso vai ajudar bastante, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.